Olá, essa é a segunda videoconferência de tendências da ética na administração pública, né? E hoje a gente está falando sobre corrupção, integridade e compliance, que são três temas bastante ah, falados hoje em dia, né? Estão muito em voga, muitas iniciativas de integridade, ah, acordos de compliance, né? E tentativas de combate à corrupção, seja via ah, iniciativas mais punitivistas, seja via iniciativas mais educadoras também. Então, para começar, eu trouxe essa frase que é atribuída aí ao Barão de Tararé, né, um personagem da cultura brasileira, né, que é conhecido por suas frases engraçadas, e ela fala um pouco dessa cultura que nós temos de que, há muitos bons negócios acontecendo por aí, o problema é que a gente não é convidado para eles. Né? Então, a corrupção é o que acontece para os outros. Para mim, não é corrupção. Né? Tem essa visão difundida, de certa maneira, aí na cultura brasileira, e que essas iniciativas que a gente vai falar hoje, elas vêm um pouco para tentar combater, no âmbito da administração pública, essas iniciativas. Bom, quando a gente fala de corrupção, a gente está falando de uma relação, digamos, contraventora, né? uma relação entre um agente corruptor e um agente corrupto, em que o agente corruptor se beneficia de acesso a determinados serviços, de facilitação de processo, ou de obter um parecer favorável, em contextos que isso não aconteceria normalmente, né? E o agente corrupto, por sua vez, recebe uma compensação individual paralela à sua remuneração para isso. A corrupção no setor público ela traz graves consequências, como desigualdade social, né, evasão de receita, desaceleração do crescimento econômico, falta de recurso para investimento, efeitos negativos aos sistemas democráticos. Claramente, a corrupção ela é antidemocrática, né, ela mantém aí uma plutocracia, uma oligarquia favorecida e reduz, né, a confiança pública, a confiança da população nos serviços e nos servidores públicos. Então, quando a gente fala de corrupção, a gente precisa fazer uma relação direta com a ética, né, que foi o nosso tema da semana passada, nosso grande tema da semana passada, e aí a gente tem uma situação em que a ética precisa ser trazida para o debate, para a prevenção da corrupção. Né? A Grace traz essa pergunta, né, qual é o papel da ética na prevenção da corrupção, e a gente pode entender que se a ética ela é o conhecimento, o saber, a ciência que investiga os fenômenos morais, os acontecimentos morais nas sociedades, a gente precisa entender se a corrupção ela é um fenômeno moral ou não na comunidade. Né? Considerando que a corrupção ela fere a moral de uma comunidade, ela afeta negativamente a moral de uma comunidade, ela pode ser considerada, então, ela pode ser julgada, né, moralmente indesejável. E isso vai fazer com que as sociedades, a partir de uma perspectiva normativa e também prática, exerçam, né, ou tentem exercer um controle, uma coibição, a punição da corrupção. Né? E a Roberta traz uma pergunta interessante, que é num contexto de um município de médio porte, 38 mil habitantes, há uma proximidade muito grande entre gestores legislativo e a população, que dificulta o controle social quando deveria justamente facilitar o controle social. Né? Ela supõe aqui que os conselhos têm baixa representação porque as pessoas se conhecem, então há um receio de fiscalizar uma pessoa conhecida, um vizinho, um amigo, né?
e isso é muito comum em várias realidades de cidades de pequeno e médio porte, né? Então, como que os municípios pequenos eles podem lidar com esse problema, né? Se a gente pensar no moralismo e no excesso de burocracia, justamente compreendendo que os conselhos eles são um espaço representativo, né? Um espaço de representação para a atuação dos coletivos. As pessoas que estão no conselho, elas não agem em nome próprio, elas agem como representação, seja representação do governo, seja representação da sociedade civil. Então, associações de pais e mestres, algum movimento social que seja presente na cidade, comunidades tradicionais como quilombolas, indígenas, o movimento negro, pessoas do movimento LGBT, o movimento de mulheres, eventualmente até movimentos religiosos, grupos religiosos, como religiões de matriz africana, algumas pastorais, elas participam dos conselhos, né? Lideranças de bairro, e a participação delas nos conselhos, ainda que seja feita individualmente, é um espaço de representação, ela ocupa um espaço de representação. Então, eu acho que um pouco que precisa ser feito, talvez, nesse caso, uma conscientização do que é o conselho, da importância do conselho, não só para ocupar os espaços formais, né, e cumprir a lei, mas também para garantir a representação, né, para que coletivos, grupos, associações, organizações da sociedade civil possam ali representar seus membros, representar os interesses daqueles que elas defendem, né? Então, eu acho que sem qualquer moralismo e sem burocratizar mais, né, é isso, é compreender os conselhos como um espaço de representação real, né, que tem poder, que tem capacidade decisória, inclusive por aqueles que apoiando, né, os mandatos eleitos ou observando mais de perto, controlando, acompanhando os mandatos numa perspectiva também, justamente, que é a tarefa do controle social, né? Então, não se trata de burocratizar, de criar mais um espaço administrativo, tampouco se trata de um moralismo de dizer, não, é aqui que a gente vai barrar a corrupção, né? Não é isso. Eu acho que é um instrumento importante coletivo, né, para barrar não só corrupção, mas desvios da administração pública de modo geral, desvios de conduta, e precisa ser valorizado como tal, né? Então, eu acho que essa é uma tarefa que precisa ser ainda realizada em muitos municípios, né? Não só nesse que a Roberta está falando. Roberta, que bom, você chegou justamente na hora aqui, né? Se você quiser debater, pode ficar à vontade, tá? Mas é isso, né? A gente tem esse desafio de fazer acontecer os conselhos de representação, né? E entendê-los como conselhos de representação mesmo, né? Com espaços de representação e não como um micropoderzinho que alguém individualmente ocupa, mas como representação de fato de um coletivo, de uma coletividade, tá? Seja por bairro, seja por movimento social, seja por lideranças religiosas, enfim, né? É um espaço que é relativamente amplo e pode e deve ser ocupado, né? Avançando então um pouco na nossa discussão aqui sobre Licença, corrupção. desculpa, professor, já que você falou Diga. que podia debater, ó, eu debater. Verdade. Não, eu gostei inclusive bastante dessa parte do texto, né, que falava esse termo que eu não conhecia, accountability social, né? Eu sou a minha primeira vez como gestora pública, né, na secretária da cidade. Não é a cidade que eu vivo, né? Eu sou de Curitiba e tô, então, gestora em Rio Branco do Sul, é 1 hora aqui de Curitiba. E já fui conselheira, né, de direitos. E na minha pasta agora a gente tem 6 conselhos. E assim, essa é uma outra dificuldade, né? Levar as pessoas a participarem dos conselhos. É uma cidade que agora a gente está aí com planejamento para o meu segundo ano de gestão.
incentivar a formação de novas movimentos sociais, enfim, a gente fez 4 conferências municipais esse ano, fez uma formação de conselheiros também, mas é Qual é a um sua grande... pasta, Roberta? Oi? Não entendi, desculpa. Qual é a sua pasta? Assistência social e habitação. Então, assim, é um desafio mesmo, assim. E eu coloquei essa pergunta até porque, até imaginando que o professor fosse falar da questão da sociedade civil e dos conselhos de direitos, mas eu tenho visto realmente assim como uma grande dificuldade mesmo, tanto os conselhos, a participação, já tendo sido conselheira aqui em Curitiba, né? E e a fiscalização lá, assim, eu nunca tinha participado de uma gestão de uma cidade pequena, assim, então é um outro mundo mesmo, assim, que a gente se depara, assim, sabe? Todo mundo conhece todo mundo, com muito medo, é uma cidade bem violenta também, essa cidade, assim, sabe? Então, existe mesmo um medo muito grande de fiscalização, assim. Enfim, era só É, fazendo um comentário a mais mesmo. Não, acho bom você trazer esses pontos, porque a gente pode falar sobre isso e depois também quem não está aqui e vai assistir pode fazer algumas considerações também para si, né, ou levar para o fórum, né, que eu acho que o fórum ele funciona meio como uma continuidade da nossa conversa, né. Então, esse elemento das cidades pequenas, ele tem esse agravante de todo mundo se conhecer, mas ele também tem um facilitador que a comunicação é muito rápida. Tudo que acontece, todo mundo sabe, né? Então, tenho certeza que se você buscar, por exemplo, lá no bairro que tem uma questão de moradia, né, que está ali meio confusa, meio complexa, e você conversar com uma liderança daquele bairro, né? Esse assunto vai circular e as pessoas vão se interessar, talvez, não, se não em compor o conselho, mas vão ficar mais atentas para o que o conselho faz. E isso pode ser interessante, né, para poder dar conta das tarefas que o conselho precisa fazer, né? É claro, a violência é um agravante muito pesado nisso, né? Porque eu venho de um contexto originalmente que é da Baixada Fluminense, né? Eu sou de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, e eu sei muito bem como funciona a violência em contextos suburbanos, né? Em cidades pequenas, isso tem outra, não é como acontece no subúrbio do Rio de Janeiro, é diferente, né? Mas isso gera realmente muito medo, né? Então, estabelecer alguns pactos é difícil mesmo. Então, é um desafio muito grande que, ainda que a lei seja colocada para o país todo, né, tem essas especificidades, essas idiosincrasias, que elas são difíceis, elas dificultam muito a nossa atuação, né? E, enfim, o que eu posso te dizer é isso nesse momento. Não tem uma solução, tipo, faz isso, faz aquilo, né? Mas eu reconheço o desafio e foi muito bom você trazer esse ponto para a gente debater, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que não se esgota aqui, é uma problematização que você vai levar ainda, talvez, por bastante tempo, e espero que, pelo menos, essa conversa que a gente está fazendo sobre corrupção, integridade, compliance, possa te ajudar a refletir, a talvez pensar em alguma alternativa, né? Esse talvez seja um bom tema para um projeto de intervenção, né? A Mas qualificação do espaço. é isso mesmo que você falou. Eu estou agora, né, aprendendo a entender como usar essa proximidade de todo mundo se conhecer ao nosso favor, realmente dentro da assistência social, em situações de calamidade pública, isso se mostra muito benéfico. Mas é uma cidade, só complementando aqui, é só a nível de curiosidade mesmo, né? Que já assassinou 3 prefeitos. Na cara.
Cuidado, Roberta, vai devagar, tá? É. E, inclusive, tivemos o assassinato de um advogado há 10 dias, mais ou menos, também. Então, assim, as realidades brasileiras são muito Brasis, né? Só a nível de curiosidade Não, mesmo. É bem é complexo isso, mesmo. né? Como a gente pensa num país que é federalizado, né, como o Brasil, e um país com as dimensões que o Brasil tem, né, ainda bem que é federalizado, senão seria pior ainda isso. A gente tem diretrizes normativas nacionais, elas têm que servir para uma cidade do tamanho de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, né? E tem que servir para derrubadas aqui na fronteira do Brasil com a Argentina e com Santa Catarina, que tem 2.800 habitantes, né? Com Miraguaí, que tem uma população indígena de 60% praticamente, né? Então, como o extremo norte da Amazônia, com municípios isolados que estão a 5 dias de barco de Manaus, né? Com realidades muito específicas, né? Então, não tem como flexibilizar a norma, tipo, cidades assim façam isso, cidades do jeito façam aquilo. É difícil mesmo. Então, é um desafio de quem está na administração pública, né, poder atualizar a norma e pensar a realidade local para buscar soluções ali para atender, né, aquilo que a Constituição, a lei prega, né? Bom, vamos avançar um pouco sobre corrupção. Tudo bom, Rafael? A gente tem duas definições aqui de corrupção, né? Uma que está centrada ali no conceito patrimonialista do Brasil, que vai ter isso como uma derivação do desenvolvimento econômico brasileiro, dos seus desdobramentos, né? Então, a gente tem a corrupção como um resquício, de certa maneira, desse patrimonialismo, né? Ou seja, essa proximidade entre o público e o privado, né? Que ela perdura no Brasil desde o Brasil colônia, né? Se a gente pensa que a gente começa enquanto uma organização social, assim, como capitanias hereditárias, ou seja, a terra tem um dono, né? E o dono vai passar por seu filho depois, as famílias e famílias que estão aí até hoje, né, em muitos estados que eram capitanias hereditárias, a gente tem essa proximidade muito grande, então, que vai influenciar profundamente as relações, não só culturais, no aspecto de quem sabe com quem está falando, né, um sobrenome que abre portas, mas também nesse aspecto mais digamos, espúrio, né, da corrupção como alguém que se aproveita dessa relação de proximidade para poder ter benefício próprio, né? Isso deve ser muito comum em muitos lugares do Brasil, né, em muitos municípios, e isso se complementa, né, com essa outra vertente da corrupção que é introduzido nessa reforma do Estado brasileiro, a partir do Fernando Henrique Cardoso, né, em que se tenta modernizar, entre aspas, o Estado brasileiro, se tenta atualizar a participação do Brasil no mercado internacional, se tenta diminuir o tamanho da burocracia brasileira, e isso é feito com uma certa, como é que posso dizer, cessão, né, de tarefas que eram do Estado para uma concessão de tarefas que eram do Estado para organizações sociais, para a sociedade civil organizada, né? A gente vai ter na reforma do Estado a criação das OS6, né, as organizações de sociedade civil,
que vão se responsabilizar, por exemplo, por muito da assistência social no país, né? Se a gente pensa hoje em abrigos, albergues, em comunidades terapêuticas que têm convênio com estados e prefeituras, né? A gente está falando dessa aproximação que surge lá na década do Fernando Henrique Cardoso, mas isso vai trazer também uma série de novos pontos de contato, pontos de aproximação, que não são aqueles do patrimonialismo, né? Mas que favorecem uma interação muito dinâmica entre grupos que têm poder para se organizar e quem está no governo, e que criam podem criar, enfim, né, um canal aí, um caminho facilitador para a corrupção, né? Então, ela tem um pé no patrimonialismo, na origem do Brasil como um Estado, e outro pé nesse processo de modernização aí do Estado brasileiro a partir da década de 90 e que continua até hoje, né? Então, não se trata de uma iniciativa ou de uma característica de um partido ou de outro, mas da maneira como o Brasil vai se organizando enquanto estrutura de Estado, enquanto aparelho de Estado, e como que isso vai facilitando, né, as aproximações com outras organizações da sociedade civil, sejam empresariais ou sociais, né? Então, a partir daí se desenvolvem algumas iniciativas anticorrupção. A gente vai ter um fomento muito grande de organismos multilaterais, como o FMI, o Banco Mundial, né? E também a OCDE. A OCDE vai desenvolver uma convenção de combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros em situações internacionais. A OEA também vai ter uma convenção contra a corrupção. A ONU tem a Convenção de Mérida e também contra o crime organizado transnacional, que é a Convenção de Palermo, né? São iniciativas desses organismos multilaterais que vão tentar brecar a corrupção. No Brasil, isso chega, então, na Lei 12.846, que introduz o termo compliance no Brasil como um conjunto, né, de ações para uniformizar e fazer cumprir uma regulamentação que garanta conformidade, né? Então, compliance que tem a ver com conformidade e também com integridade, que a gente vai discutir mais na frente, né? Essa conformidade tem a ver com conformidade à lei, de fato. Então, é seguir as leis, seguir as regulamentações para que ela possa acontecer de uma maneira mais idônea, mais equânime possível, né? A Rafaela perguntou, então, na discussão sobre isso, sobre o que é o SGEP, e o que é o CIGEP, né, e o que é o CITAI, que são dois sistemas que são citados no texto de referência dessa semana, do Sandro Berg, né, que é um dos autores, e seus colegas. O CIGEP é o Sistema de Gestão Ética do Poder Executivo Federal, e que vai articular, então, todas as comissões de ética pública que existem, né? Quem é servidor federal recebe mensalmente um arquivo no seu e-mail chamado Minuto da Ética, em que são feitas algumas considerações por membro de um comitê que faz parte do CIGEP, né? E que reúne, o CIGEP, então, todos os comitês de ética pública do Poder Executivo Federal, né? E o outro sistema, o CITAI, é esse sistema de integridade e transparência, essa informação, que vai lidar com essas iniciativas de garantir que a conformidade aconteça, ou seja, que normas e regulamentos estabelecidos sejam cumpridos, garantir o acesso à informação pública, que é uma medida muito importante de transparência, né? Eu acho que esse é um grande ponto que o Brasil avançou nos últimos anos. A LGPD, LGPD não, desculpem, esqueçam a LGPD. Ela também avançou em outro sentido.
a lei, né, a Lei de Acesso à Informação, que garante a disponibilização de informação pública para qualquer cidadão que solicitar, né? Então, uma informação pública que não está disponível no site da prefeitura, no site do estado, do governo federal, via lei, o cidadão pode pedir e tem prazo ali para ser respondido e tem que receber as informações, né? Então, esse é um mecanismo importante também de transparência que diminui, se não diminui a corrupção, pelo menos melhora a integridade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, é isso aí, Rafaela. Não sei se você tem alguma outra dúvida em relação a esses sistemas. Não, acho que é isso, professor. A minha dúvida maior é se era um sistema no sentido de gestão, de organização, ou se eram sistemas de fato, né? Eu fiquei reflexiva a respeito disso. Mas pelo que eu entendo, então, são métodos de organização e uma governança no sentido de aplicação. Isso, exatamente. Não é um sistema informacional, né? Não é um sistema de computador. Ele é uma organização, né? E por que ele é sistema? Porque eles vão reunir coisas que já existem. Ele não cria uma nova organização. Ele vai organizar, coordenar ali as tarefas dos comitês, vai organizar e coordenar as normativas, os decretos a respeito de integridade e transparência, né? Então, é sistema nesse sentido. Ele é uma articulação de iniciativas do governo federal que não precisam estar consolidadas em um órgão específico, né? Não se cria um órgão para isso, mas um sistema que faz essa rede, por assim dizer, entre as iniciativas. Tranquilo? Vamos lá? Tranquilo. Bom, ficou pequenininha a imagem, vocês conseguem ver bem? Então, a gente está falando aqui das dimensões, né, dessas guias de integridade, né, que a OCDE propõe, né? Ela parte de uma dimensão A, que é a integridade do Estado, o exercício do Estado como possuidor de integridade, a promoção da integridade e a prevenção da corrupção no nível empresa, e aí a accountability, né? Essa transparência, essa publicização de dados das empresas do Estado, das economias mistas e também do Estado. O Brasil tem uma coisa interessante nesse aspecto, que isso daqui vai avançar, essa dimensão D, ela vai avançar até as organizações da sociedade civil que recebem recurso federal, né? Então, ela não só cria um sistema de transparência para o Estado ou para as empresas públicas, para as economias mistas, mas também qualquer órgão que receba verba federal vai precisar se portar como se fosse um órgão público. Então, você vai ter aí um esquema muito rigoroso de prestação de contas, que as pessoas vão dizer que é burocrático, que é moroso, que é pouco eficiente, mas, enfim, para editais de cultura, editais de organizações de sociedade civil para prestar serviços para os ministérios, para editais de direitos humanos, de direitos das mulheres, questão racial. Então, existe, né, toda uma articulação do governo para que, onde há dinheiro público, esse dinheiro, mesmo que não seja um órgão do Estado, esse dinheiro precisa ser tratado como dinheiro público. Então, é um avanço que a gente tem no Brasil, inclusive, em relação a essa dimensão D aqui que propõe a OCDE. Bom, compliance significa literalmente estar em conformidade, né? Então, está conforme, tem a ver com esse compromisso de criar, né, políticas, controles e procedimentos para garantir um estado de adequação às normas que vai evitar fraude, prevenir corrupção, e isso não é apenas para a questão financeira,
mas também uma questão basilar, né? Uma questão de princípio que visa transformar os ambientes públicos e também os ambientes corporativos, né, em lugares mais éticos, com mais transparência, que visivelmente observam as regulamentações, as leis vigentes e reconhecendo que esse é um Estado, um cenário, um lugar de disputa de interesses entre diversos entes que disputam não só por recursos públicos, mas também por benefícios sociais, né? Então, o compliance visa estabilizar relações de contradição em que atores disputam para realizar seus interesses. Isso é importante da gente frisar, porque o compliance ele não é só vinculado, não deve ser só vinculado a uma questão orçamentária, né? Como o governo gastou o dinheiro, né? Mas como que as metas, como que as iniciativas planejadas, como aquilo que foi desenhado pelo governo pode ser, de fato, então, realizado no exercício, na implementação. Um problema que a gente tem no Brasil, vocês devem ter discutido isso com a Luciana lá em Políticas Públicas, é a passagem da formulação de política pública para a implementação de política pública no Brasil e o controle, né? Então, muitas vezes você tem uma formulação de política pública que ela é super interessante, ela é ampla, ela conta com a participação da sociedade civil na formulação, ela é um processo aberto, com propostas ricas que, de fato, se direcionam, né, a solucionar um problema público. E aí, na execução da política pública, ou seja, na sua implementação, a implantação dos equipamentos, a implantação dos serviços, ela acaba fazendo, justamente por esses interesses que estão em disputa, que o que foi planejado lá na formulação acaba acontecendo de outra maneira. E aí, esses elementos que a gente estava falando antes, né, dos mecanismos de controle social, dos conselhos, com o seu esvaziamento, ou com a sua, em algumas situações isso acontece também, né, com a sua monopolização por determinados setores, seja pelo próprio governo que consegue articular ali uma rede de apoiadores e homogeneiza o conselho, seja por algum grupo político que consegue se organizar e pautar o conselho, acaba que pode ser que os interesses que estão em disputas não sejam atendidos e que apenas um grupo consiga fazer valer a sua agenda, né? Então, o compliance ele visa, de certa maneira, barrar, criar freios, criar um sistema que vai tentar limitar, tentar evitar essas manipulações, né? Na administração pública, então, a gente está falando de mais responsividade, ou seja, de que os programas públicos, de que o que foi planejado seja conduzido de acordo com o plano, né, num papel preventivo de evitar a corrupção, né, iniciativas corruptoras. A gente está falando aqui de um sistema que deveria ser muito mais preventivo do que um sistema de punição, né, punitivo. Então, a gente vai ter a criação de mecanismos de ética, de comissões de ética, de canais de denúncia, ouvidoria, que justamente visam articular iniciativas para evitar a corrupção e coibir, né, a ação de entes corruptores,
Hoje em dia, com o avanço das tecnologias informacionais, isso fica muito evidente, né? A gente tem hoje uma possibilidade muito grande de ter acesso às informações, de saber as coisas. As redes sociais fazem isso muito bem, né? Então, a gente tem mecanismos até informais de compliance, além do papel que a mídia exerce nisso, né? Quando a mídia chega, já é muitas vezes um papel, mídia que eu digo de jornalismo de qualidade, jornalismo sério, né? Num papel muito mais de denúncia de corrupção que aconteceu, ou de má condução, de má conduta pública, do que de prevenção, né? Então, a gente tem, a partir do governo, iniciativas que vão ser preventoras, né? Um código de conduta, com ouvidoria, com divulgação em canais de transparência, né? Que vão possibilitar e criar já um alerta do tipo, ó, não erra, não faz errado, porque as pessoas estão vendo, né? E, do outro lado, né, o controle social, que vai acompanhando isso, o jornalismo de qualidade, os próprios opositores, né, esses atores interessados nas políticas públicas que vão denunciando. Se a gente pensa, por exemplo, em benefícios sociais como Bolsa Família, é muito comum que, quando há um mau uso, ele seja rapidamente denunciado. Então, inclusive, os canais de denúncia são bastante usados, né? Eu falo bastante de Bolsa Família, que foi o meu objeto de pesquisa no doutorado, né? Então, eu conheço bastante no âmbito da política social. É comum que as pessoas usem os canais de denúncia da Bolsa Família para poder justamente informar, né? Isso, o fulano aqui é amigo de não sei quem, está ganhando Bolsa Família sem precisar e tal. E, então, isso ajuda, né, a evitar um mau uso do dinheiro público, né? Então, a lei das estatais, ela vai oferecer um sistema de procedimentos, né, que vão ser adotados para garantir o cumprimento dessas regulamentações, evitando falhas, evitando uma conduta e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos e garantir que as responsabilidades sejam atendidas, né? Bom, ainda na lei das estatais, a gente tem uma visão de que as empresas públicas da sociedade de economia mista, elas ganham um impulso extra com essas iniciativas anticorrupção, de integridade e de compliance, né? E, no âmbito disso, a gente vai ter essa observância de regulamento, de política, para evitar esses riscos e responsabilidades como um grande elemento a ser cumprido, né? O Éder tinha perguntado, então, até que ponto a ênfase na punição desvia a atenção dos problemas estruturais e institucionais que alimentam práticas antiéticas. Essa é uma pergunta interessante, porque a gente tem uma visão muito moralista, né, da conduta do agente público, né? A gente entende que o agente público deveria ser um sujeito reto, né, como se dizia antigamente, um sujeito de conduta ilibada, tal. E a gente está, quando a gente faz isso, pressupõe uma natureza do agente público, né, pressupõe que o agente público ele é assim, ou ele deveria ser assim, justamente uma questão que é estrutural, né? Numa sociedade que é a que a gente vive, cheia de contradições, cheia de diferenças socioeconômicas, de clivagens sociais, a gente precisa entender que as pessoas vão procurar meios alternativos e ilegais, muitas vezes, de se beneficiarem. E isso faz parte da dinâmica da sociedade. Então, é preciso coibir, sim, essas iniciativas. E não ter uma visão
romântica a respeito do servidor público. Porque a gente, quando fala de corrupção, tradicionalmente a gente pensa na punição do agente público, do corrupto. E pouco se fala e pouco se faz sobre o corruptor. As penas para o corrupto e para o corruptor são muito desiguais, geralmente. Absolutamente desiguais. E nessa relação, o corruptor tende a ser um agente que ou tem mais poder ou representa uma organização, um coletivo que tem mais poder. Né? Então, eu não estou dizendo que... Eu não estou justificando a corrupção. Eu não estou dizendo que a corrupção ela deve ser aceitável, mas eu estou pontuando que a corrupção faz parte das relações num sistema que é contraditório. Então, quando a gente olha apenas para o corrupto como um agente a ser punido, quando a gente foca apenas no aspecto formal da corrupção, a gente não vai afetar, a gente não vai atingir o ponto fulcral do problema. Por isso que é importante que a gente tenha espaços de formação, de conscientização e de alerta. Dizer, não faça. Porque os sistemas de compliance estão funcionando, são operacionais e eles vão dar conta de pegar. Então, a gente precisa ter um momento educativo, mas também ter a garantia da punição para quem faz. Eu acho que é uma relação muito delicada aqui que a gente tem, né? Porque é preciso, sim, informar as pessoas, é preciso difundir uma cultura ética, é preciso dizer que o agente público ele precisa agir em nome do bem público, do interesse coletivo. A gente precisa estabelecer critérios, valores, posturas desejáveis e dizer quais são as indesejáveis, para que isso não avance. Mas, ao mesmo tempo, precisa garantir punição para casos em que isso acontece. Né? Escândalos envolvendo desvio de verbas em saúde, desvio de verbas de educação, alimentação, eles são recorrentes e eles mostram quão mal isso faz para a administração pública como um todo. Como que esses desvios fazem com que o dinheiro não chegue onde ele deveria chegar. Né? Isso é fundamental para que a gente possa avançar na qualificação da administração pública no Brasil como um todo. Então, compliance tem essa ideia aqui, né, de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, quando são implementados, né, vai ser a linha mestra que vai orientar o comportamento da instituição no mercado em que ela atua, bem como a atitude dos trabalhadores. Né. A integridade, por sua vez, ela tem a ver com esse conceito de inteireza, de completude, né? Então, a pessoa é íntegra, é uma pessoa que não está dividida, ela está inteira de caráter, o caráter dela está ali, presente, realizando suas funções de acordo com os padrões éticos, sem cindir o seu caráter. Né? E ela vai, então, a integridade garantir essa articulação entre as condutas individuais e os valores organizacionais. Quando a gente fala na administração pública, essa coerência, essa consistência entre valores da organização e as condutas individuais, elas precisam incorporar também os valores pessoais. Se os valores pessoais e os valores organizacionais eles não são coerentes, isso vai ser bastante problemático para o trabalhador público, para o agente público, no exercício das suas atividades. Então, é preciso que a gente elabore mecanismos de conscientizar e de envolver o servidor público, de modo geral, nessas iniciativas, para que ele reconheça que essas iniciativas não são apenas
mais uma burocracia para cumprir, mais uma norma que ele tem que observar, mas que os valores que ele tem, os valores que ele traz consigo de casa, da família, da sua cultura, da sua formação, também são representados nesses mecanismos de combate à corrupção, de integridade e de compliance, né? Essa integridade precisa passar pela identificação de que os valores do servidor público também estão representados individualmente nessas iniciativas. Aí a Fernanda perguntou, né, como essa adoção de modelos de governança internacional contribui para a construção de uma concepção híbrida de integridade no Brasil e como que a civilização pode fortalecer e fragilizar a efetividade das políticas públicas de estética e de ética contra a corrupção, né? Então, um pouco eu acho que a gente já falou sobre isso, né, pessoal? A gente tem essa formação bastante patrimonialista do Estado brasileiro, uma tentativa de modernização, a presença de elites econômicas o tempo todo muito próximas ao governo, isso quando os governos não são propriamente funcionários, trabalhadores de elites econômicas ou representantes das elites econômicas, né? Como acontece muitas vezes, ou quando a gente vê um grupo específico, uma classe, né? uma corporação específica assumindo um governo para se beneficiar individualmente, aliás, de maneira agremiada, né? A partir da ação, né? Então, a gente vai ter, de fato, muitas ameaças, mas também muitas possibilidades de garantir não, mas de tentar garantir, pelo menos, a integridade dos agentes, né? Quando a gente vai falar de integridade, falando da integridade dos agentes que não se corrompem, que não se cindem, e também da observância de normas, regulamentos, que são não só leis, mas que são, do ponto de vista da ética, também desejáveis, né? Então, a gente tem essa necessidade de criar, né, um código de conduta, de criar canais de denúncia, de divulgar quais são os riscos de não cumprir com as normas éticas, né, de garantir a transparência e, com isso, tentar fomentar uma cultura da integridade, do compliance, como parte de uma ação ética, de uma existência ética pessoal e coletiva nas organizações públicas, né? Aí uma pergunta que o Rafael fez também, quais temas devem fazer parte desse exame crítico, repetido radical, né, sobre a ação de agentes públicos com poder de decisão? Eu acho que um deles é a consideração entre o que é público e o privado, a diferença entre público e privado que precisa ser colocada, a necessidade do cumprimento de regras como uma tarefa precípua do administrador público, o uso e a observância dos mecanismos de controle social, seja via transparência, como portal de transparência, por exemplo, seja via canais de denúncia, ouvidoria, e eu acho que tem um elemento pedagógico aqui, educativo, que precisa ser bastante trabalhado em todas as esferas do poder público, que é a formação de pessoas em ética na administração pública, né? Não quero puxar a sardinha para a minha brasa, mas eu acho que esse é um elemento fundamental que ainda falta muito. As formações éticas, elas são geralmente muito incipientes. Ou elas tratam de uma normativa dura, que tem que ser cumprida e ponto. Elas não envolvem as pessoas nas iniciativas, elas não identificam que o que está
falando de criação de mecanismos de defesa, de denúncia, na verdade, cria liberdades para o agente público, ao invés de engessar o agente público. Eu acho que isso ajuda a mudar um pouco a cara de que a impunidade acontece, sabe? Então, a gente precisa muito ainda lutar contra a impunidade, superar essa falsa expectativa de que a impunidade está garantida e uma formação ética, uma formação em ética, ela pode contribuir significativamente para isso, né? Seja para formular, implementar, controlar ou avaliar políticas públicas, seja para a ação do agente público no exercício do seu trabalho, da sua tarefa, né? Seja para pensar num sistema normativo ali que precisa ser consolidado. Eu acho que tem muitas tarefas no campo da ética na administração pública ainda para a gente desenvolver, e é importantíssimo que a gente se capacite para isso e capacite as pessoas para isso também. Então, eu acho que a gente está acertando aqui no curso com isso. Pessoal, não sei se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. A gente vai ficando por aqui, talvez. Eu saí falando um monte, né? Mas espero que tenha sido útil. Nenhuma dúvida, professor. Foi bem esclarecedor. Bom, então, pessoal, vamos ficando por aqui. Nós nos vemos ainda no fórum, né? Essa semana tem fórum. Participem do fórum. Enviem novamente as suas perguntas. Como vocês podem ver, as perguntas, elas orientam, elas guiam a apresentação que eu trago, né? Então, a apresentação está em diálogo com as perguntas o tempo todo, e é fundamental para que a gente possa, então, qualificar a nossa discussão, tá bem? Deixo o meu abraço para vocês, uma boa noite, boa continuação de semana, e até quarta-feira que vem, então, na nossa última videoconferência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, obrigada.